Moisés e Alan, eu quero aceitar o desafio de vocês e o versículo que eu gostaria de ler é Isaías 54:8, que diz: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Eu gosto desse versículo porque ele mostra que a relação entre Deus e o seu povo é uma relação de amor e afetividade. Teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é teu Redentor. Então a Bíblia, mais do que um livro de regra de fé ou de ensinamento, a Bíblia é um livro que conta a história de um romance universal. E esse romance é Deus e o seu povo. Então, desde o início da Bíblia, quando Deus criou o homem, logo depois do registro da criação, o que você tem ali é um casamento entre Adão e Eva. Então, Deus fez cair pesado sono em Adão e do seu lado edificou uma mulher para Adão. E Adão disse que aquela afinal era ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Mas se a gente lembrar também, quando o Senhor Jesus foi à cruz, o seu lado também foi aberto. E do seu lado saiu sangue e água. Então o sangue é para a nossa redenção, para redimir os pecadores. E a água é para a nossa vida, para produzir para Ele mesmo uma noiva que lhe seja adequada. Então a relação de Deus com o seu povo, na verdade, sempre foi uma relação de amor. Se a gente lê a história do Antigo Testamento, a gente vê um Deus apaixonado. Em, por exemplo, Jeremias 3:1, você percebe que mesmo o povo tendo ido e se prostituído com tantos amantes, Deus ainda disse para aquele povo: volta para mim. E no versículo 3, se eu não me engano, mesmo no versículo 7, se eu não me engano, mesmo depois de o povo ter feito tantas coisas, o Senhor ainda diz assim: eu esperava que você voltasse para mim. Então toda vez, na verdade, que a gente ama alguma coisa que não é o Senhor, toda vez que a gente não dá a preeminência ou o primeiro lugar ao nosso Senhor, que é o nosso marido, na verdade nós estamos o traindo, né? E indo após outros amantes. Mas ainda assim o Senhor, ele diz: volta para mim. Em Ezequiel 16:8 fala que o Senhor nos encontrou Jerusalém em tempos de amores. E ele, com o seu manto, ele cobriu a nudez de Jerusalém. E ele fez uma aliança com Jerusalém, uma aliança matrimonial, e Jerusalém passou a ser do Senhor. Então essa é a nossa história com o Senhor. É uma história de amor e uma história de um romance divino. No Novo Testamento, quando você começa a ler o Novo Testamento, você também vê uma pessoa ali encantadora, que é o Senhor Jesus, que veio atrair o seu povo para ele mesmo. Então, por exemplo, em Mateus 4:18 fala que o Senhor passava pelo mar e ele viu Simão e Pedro, Simão que era Pedro, né? E ele disse: vem. É muito misterioso que fala que Simão e Tiago, se eu não me engano, eles estavam nas redes pescando, se eu não me engano. E o Senhor simplesmente passou e disse: vem. E eles deixaram as redes e atenderam aquele chamado do Senhor de serem pescadores de homens. Então essa pessoa é uma pessoa muito misteriosa e muito maravilhosa e muito atraente, porque eles estavam em suas ocupações diárias e tão somente um chamado do Senhor os fez deixar as coisas e seguir o Senhor. Então esse Senhor realmente ele veio hoje nos cortejar, ele vem nos atrair para amá-lo mais. Isso foi no início do seu ministério, mas no final do seu ministério também. Em João 21, o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E em seguida perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Na verdade ele perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro amava. A nossa relação com o Senhor, mais do que qualquer outra coisa, deve ser uma relação de amor. Uma vez um escriba perguntou algo ao Senhor: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Essa pergunta soa para mim como: Senhor, resume o Antigo Testamento para mim. E o Senhor disse para ele: amarás ao teu Deus. Então, nossa relação com o Senhor tem de ser essa.
uma relação de amor e de afetividade. 2 Coríntios 11:2 fala que Paulo se preocupava conosco e ele queria nos apresentar como virgem pura para um só marido, que é Cristo. Então o ministério de Paulo, na verdade, era preparar uma noiva para o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Em Tiago 4:7 fala que o Senhor fala assim: ou supondes que em vão, diz a Escritura, é com ciúme que anela o Espírito que ele fez habitar em nós. Então essa relação, o Senhor até mesmo sente ciúme quando nos vê amando algo, ou quando nos vê colocando algo em seu lugar nessa relação, ou algo que estorve essa relação. Entre nós e o Senhor não deve existir nada, e deve ser uma relação limpa e pura, e uma relação de amor. O final da Bíblia, na verdade, a Bíblia ela termina, não só apenas começa com o casamento, mas a Bíblia até mesmo termina com o casamento do noivo e da noiva. E um dos últimos versículos diz: o Espírito e a noiva dizem vem. É um clamor conjunto, na verdade uma pessoa só, porque os dois se tornaram um, né? Eles dizem vem. Então a mensagem que eu queria deixar com esses poucos versículos que percorrem toda a Bíblia é que embora nós precisamos ser adoradores, na verdade nosso Deus é o único digno de ser adorado e nós lhe devemos adoração. Embora nós devemos ser obreiros do Senhor em seu ministério, pregando-lhe o Evangelho, pregando o Evangelho para as pessoas, embora nós devamos ser evangelistas, embora nós devamos ser filhos de Deus, às vezes até pedindo tanto a Ele, né? Como os filhos, crianças ainda, pedindo vitória, pedindo bênção. Embora tudo isso seja justo na nossa vida cristã, mais do que isso, nós precisamos lembrar que a nossa eternidade, será uma eternidade em um casamento entre nós e o Cordeiro de Deus. Antes desse casamento vai ter uma festa de 1000 anos, que são as bodas do Cordeiro. E seguirá isso a Nova Jerusalém. Na verdade, a Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, 2 fala assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, mais do que um futuro eterno num céu ou em mansões celestiais, mais do que isso, lá na eternidade, que será sem fim, a nossa relação com o Senhor, mais do que adorá-lo, será uma relação pessoal, afetiva e amorosa. Então, por que não cultivar desde já essa relação pessoal, afetiva e amorosa com o Senhor? Ele espera que nós o amemos, Ele espera que nós nos entreguemos a Ele em fidelidade, e tudo que Deus quer fazer hoje é arrumar uma esposa para o seu filho, que somos nós, a sua igreja. Em Efésios fala assim, falando do casamento né? Ele diz que o homem deve amar a esposa e a esposa ser submissa ao seu marido. Mas grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, a minha mensagem é essa: que cultivemos a nossa relação de amor e afetividade com o Senhor. Cantares, Cântico dos Cânticos, mostra que no início você tem ali uma paixão entre o rei e a sua camponesa. Na verdade, essa era a nossa situação. Nós éramos incompatíveis com o nosso rei, mas pelo fato de o rei trabalhar nessa camponesa, nessa campesina, pelo fato de essa campesina estar na presença desse rei, pouco a pouco a sua vida vai sendo transformada, e ao ponto de, no final de Cântico dos Cânticos, ela ser chamada de Sulamita, que é um termo
que na verdade é o feminino de Salomão, ou seja, ela se tornou parecida com aquele com quem ela se apaixonou e com aquele que se apaixonou por ela. Então, um dia nós seremos iguais ao nosso Senhor. Hoje nós já somos compatíveis com Ele, porque nós temos a sua vida e a sua natureza. E por isso nós podemos nos casar com o nosso Senhor. Hoje nós estamos namorando o Senhor. Um dia chegará as bodas e pela eternidade a nossa relação com Ele vai ser uma relação de casamento e uma relação de marido e mulher. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Cumprido o desafio, e agora eu queria dar continuidade ao desafio, convidando tanto meu querido pai, que é um amante da palavra de Deus, e também Nando Cláudio Fernandes. Gostaria que vocês também compartilhassem algum versículo e postassem aí na internet, tá bom? Cumprido o desafio. Beleza? Bye, bye.